pessoal, eu sou Anderson de Paula, eu sou o criador do AZ, criei o AZ em 2012, e desde lá nós vamos trabalhando no campo da apologética. E uma das provas que o AZ é uma coisa séria são textos a qual nós fazemos e também essas ideias de fazer essas entrevistas com assuntos tão importantes como a questão do marxismo. Acredito que não tenha nada tão atual como falar de marxismo, né? E eu queria começar aqui falando com o pastor Aguinaldo para que ele se apresentasse, né? O pastor Aguinaldo é escritor, é teólogo, professor de seminário, né? Quem é o pastor Aguinaldo? Graça e paz, Anderson, é um prazer estar aqui com você na página Z. É uma página que eu sempre acompanho, já acompanho há um bom tempo, né? Sempre dou uma olhadinha lá. E um dia desses eu entrei e tinha um post sobre marxismo e eu comentei embaixo. E embaixo do comentário surgiram várias coisas. De repente, aí eu coloquei o post do meu livro lá e no final alguém de lá entrou em contato, não lembro quem foi, que entrou em contato comigo, eu mandei o livro para ele, para se sortear e nós começamos a conversar. Mas para conhecer um pouquinho assim do meu trabalho, eu trabalhei com o Instituto Cristão de Pesquisas, né? Instituto Cristão de Pesquisa na época da Defesa da Fé. Eu escrevi para a revista Defesa da Fé desde 2002 até 2008, quando eles pararam de publicar a revista física. Colaborei com a Bíblia Apologética de Estudo, tanto essa edição atual, né, que tem os apócrifos, quanto a outra, fazendo notas, todas as introduções dos livros foi eu que fiz, notas e tudo mais, junto com outros colaboradores também, né? Então, eu sempre lidei com essa área de apologética e outras áreas também. A minha área sempre foi muito ensino. Há 13 anos, eu sou da Baixada, sou de São Vicente, né? Pastoreei lá, e uma igreja independente, e recebi o convite há 13 anos para vir para o Vale da Bênção. Então, eu e a minha esposa que cuidamos da rede de casais na igreja, aqui do Vale da Bênção, para quem conhece. Para quem não conhece, fica o convite. Agora não está fechado, mas quando abrir, é um lugar muito bonito, tem um centro de oração, as pessoas vêm orar. Aqui tem uma agência missionária, que é a Missão Antioquia, tem um trabalho social forte, tem área de eventos para a igreja, pousada para mais de 300 pessoas, 2 restaurantes. Então, é uma coisa assim bem seminário teológico, né? Então, eu sou um dos professores aqui do seminário, do História da Igreja, do Teologia Contemporânea, do Apologética, e junto com tudo isso acaba que eu amo ensinar e eu viajo o Brasil, fora do Brasil, ensinando, né? E aí eu quero já convidar quem quiser entrar no meu site, meu site chama Missão Atenas, tem um canal, eu até vou pedir aqui para o seu público, depois vou insistir para eles entrarem no meu canal, porque ela tem bastante coisa sobre o marxismo. Inclusive tem uma série que é imperdível, que eles vão ver, que chama-se Marxismo e Família. Tem uma exposição de marxismo à luz da Bíblia. Essa questão da igreja que você falou, tem o cristianismo progressista lá, são vídeos que eles podem ir vendo. Tem a entrevista que eu dei lá no Vejam Só, falando do livro. Então é tudo oportunidade assim deles estarem aprendendo. E no site mesmo, no meu site, Missão Atenas, também você entra na parte lá de marxismo, tem vários artigos ali e vai ser muito interessante eles entrarem. Vou apresentar o livro já aqui, que fomenta tudo isso, né? Que está lá no Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Então é ali uma oportunidade assim para começar, tá? Digamos que é uma introdução dessa questão do marxismo. É importante mesmo o senhor apresentar aí o livro, porque esse livro que o pastor está colocando, você tem 2 maneiras de você adquirir esse livro. A primeira maneira de você adquirir esse livro é comprando na loja, né, no site do nosso querido pastor, que ele vai apresentar aí, vai deixar o link. Aliás, o link já está na página, se você quiser adquirir esse livro. E também nós do AZ, graças a Deus e ao nosso querido pastor aqui, que ele mandou para nós um livro para que a gente pudesse sortear esse livro na página. E nós já estamos fazendo sorteio na página, é só você procurar aí nas postagens, você vai achar o texto ali explicando como você faz para concorrer, que basicamente é você marcar alguém na postagem, curtir a página e compartilhar a página. Então fica aí a dica, o link do canal o pastor vai deixar, nós vamos também compartilhar os vídeos
do canal dele na nossa página também para ajudar a divulgação. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, a primeira pergunta aí já foi respondida, né? Essas perguntas que eu estou trazendo para o irmão são todas de pessoas que, quando eu falei para o irmão viria aqui, eles deixariam aí as suas perguntas. Agora, sim, entrando diretamente no assunto, a pergunta que eu queria fazer para o irmão, só para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo aí pela internet, saber o que é, propriamente dito, o marxismo. Olha, é uma boa pergunta porque as pessoas pensam que marxismo tem a ver apenas com política ou com economia. Se eu fosse dizer de uma maneira simples, eu diria que o marxismo é uma visão de mundo. Tá? É existem muitas visões de mundo. Ele é uma delas. E essa visão de mundo que o marxismo tem, ele vai entrar em choque. É uma colisão. Pensa dois trens, dois aviões se chocando. É o cristianismo e o marxismo. Tá? São propostas completamente antagônicas. Né? Não é, eu falo assim, não é água e óleo que não se mistura, é luz e trevas. Então, as pessoas, às vezes, elas não sabem. Aí você tem hoje pessoas que ficam tentando juntar os dois, ficam tentando unir os dois, e essa é uma das coisas que não faz qualquer sentido, Anderson, qualquer sentido. E eu queria que as pessoas entendessem o seguinte: eu não cheguei a essa oposição ao marxismo através de política, ou através de economia, ou qualquer outra coisa. Eu sempre fui um apologista, ou seja, eu sempre fui aquela pessoa que vai analisar as afirmações, as crenças, as religiões, à luz da Bíblia. E, de repente, quando eu começo a estudar o marxismo, ainda na época da faculdade de jornalismo, né, eu lembro que eu ganhei um livro muito bom, uma biografia de Marx, do David McClellan, Marx, Vida e Pensamento, e ali eu falei, isso aqui é uma religião. Eu falo assim, o marxismo ele é uma religião política, tá? Não, eu não sou o primeiro. Muita coisa que eu fui ao longo do tempo vendo e ali classificando, à medida que eu fui estudando, tudo aquilo que eu pensava realmente veio à luz. Então, o que eu estou falando é óbvio, nós somos seres humanos falíveis e tudo mais, mas o que eu estou falando é fruto de mais de 20 anos estudando, lendo sobre o assunto. Na verdade, demorou para que eu, de repente, falasse, não, tenho que começar a falar sobre isso aqui tem que se tomar cuidado. E assim, eu e o Anderson ficamos aqui, né, conversando, é um perigo para a nação, um perigo para a igreja, para ambos, né? Mas eu fico pensando, eu vou falar aqui, eu estou com 3 venezuelanas aqui em casa, tá? Minha cunhada, a filha dela e a sobrinha. Então, o que elas falam da Venezuela é o que elas viveram lá. O que foi aquilo, gente? O Hugo Chávez, ele mandou escrever em tudo quanto era quartel, socialismo ou morte. Hoje, a coisa lá, sabe, é triste. É triste ver o que fizeram com aquele país. Foi em 2018 a última vez que estive lá em Goiânia, e Goiânia é um lugar assim, muito aberto, eu tenho bastante amigos lá e a gente faz um trabalho bem focado contra o marxismo cultural, clássico, né? Contra o marxismo. E nós fomos para um programa, inclusive era um programa católico. Eu até brinco, se alguém vê eu num programa com a Nossa Senhora atrás lá, era um programa católico, a gente foi falar de família, né? A gente foi falar de família. E aí, ele estava contando, que ele falou assim, nós aqui no Brasil, a gente não sabe o que era a Venezuela, mas o restante da América do Sul sabe, eles iam passar férias lá, era um lugar maravilhoso. E chegou nessa situação que chegou. O que foi isso? É uma cegueira tão grande, por quê? Porque funciona como uma religião, funciona como uma crença. Não tem. Alguém já disse assim: que se o marxismo fosse só uma política, já teria acabado muito tempo, porque não deu certo. Mas porque é uma crença, porque é um tipo de uma religião política, então os seus defensores estão sempre prontos a defender, apesar de tanta tragédia que o marxismo já provocou aí no mundo, né? Então, só aqui que é uma pergunta que todo mundo faz, se você usar marxismo, socialismo e comunismo como sinônimos, você vai entender a situação.
É claro que numa especificação técnica você pode ter alguma diferenciação, mas a princípio eles são sinônimos e o marxismo é isso aqui, é uma visão de mundo, é uma lente que vai te obrigar a ver o mundo de uma certa maneira. Né? Pastor, e só para ficar mais simples para o pessoal entender, né? O senhor disse que o marxismo ele é uma visão de mundo. Então, eu vou fazer uma pergunta para a gente ir nessa linha. Qual é a visão de mundo do marxismo? Então vamos lá. Eu vou fazer uma comparação. A visão nossa como cristãos é a seguinte: há um Deus que criou o mundo, bem planejado, com o seu propósito, ok? Então ele é um mundo Certo. criado por Deus. Quando eu falo assim, né, eu faço a comparação da cosmovisão assim, né, quando eu dou as palestras, os seminários, eu falo assim, quem aqui usa óculos e de vez em quando você fica procurando seu óculos e o óculos está na sua cara, né? Aí um monte de gente de óculos levanta a mão. Então, quem tem óculos já fez isso na vida. Eu falo assim, por quê? Porque você não vê o óculos, você vê através do óculos. Então eu dou a ilustração assim, eu olho para uma árvore, uma paisagem, e aquilo me traz Deus, me leva para perto de Deus. Poxa, Deus fez coisa tão bonita, né? Mas tem uma pessoa do meu lado que é ateia, que não crê que Deus existe. Ele olha para aquilo e não vê Deus. Ele vê evolução, sei lá, o que ele vê, né? Por quê? Porque ele não está vendo com a mesma lente que eu. Então isso é a cosmovisão. E a gente, como cristão, a gente olha esse mundo e a gente vê o seguinte, poxa, Deus fez esse mundo é maravilhoso, Deus fez. Aí a gente olha esse mundo com um monte de coisa ruim. Pô, mas Deus fez esse mundo, por que está ruim desse jeito? Ah, porque houve um pecado, houve uma queda. Isolou o homem de Deus. Aí veio todas as consequências da maldade no mundo e das catástrofes, doença e tudo mais. Mas aí eu, como cristão, olho assim, puxa, mas e agora? Agora Deus ele teve um plano. Ele preparou, lá no Antigo Testamento, ele prepara um povo, no meio desse povo ele traz o Salvador morre na cruz, levando os nossos pecados, ressuscita como a nova criação agora, e Deus sobe aos céus, nós vamos proclamar essa salvação dele, e um dia ele vai voltar aqui para restabelecer seu reino, julgar vivos e mortos e restaurar tudo. Como diz Atos 31. Essa é a nossa visão. Nossa visão de Como é mundo. que agora eu faço a pergunta assim, é a nossa visão de mundo bíblica. A Bíblia fornece, e eu vou falar assim, é a correta porque é a única revelada por Deus. Né? Sim. Vou falar uma coisa que eu tenho dito muito aqui, muito nos meus estudos. Existem bilhões de livros no mundo. Inspirado só tem 66. É a Bíblia. Né? É ali a minha lente. Como é que o marxismo vê o mundo? Primeiro, o marxismo ele é ateu. Agora, antes de dizer o seguinte, que ele é ateu, ele não é ateu, ele é antiteísta. Porque é o seguinte, o ateu ele pode ser um cara assim, não crê em Deus, mas você crê, tudo bem. Esse cara é ateu. Não crê que Deus existe, não. Mas você crê, aí, problema seu. Agora, o Marx e aqueles que estavam ao redor dele, eles, antes até mesmo de abraçar qualquer ideia política, eles já eram antiteístas. Eles já trabalhavam contra a ideia de Deus. Eles já combatiam a ideia de Deus. Então, quando você vai ver a história da Rússia e da China e outros países que adotaram o comunismo, quantos cristãos eles não mataram, não torturaram, não prenderam, não oprimiram? Por quê? Porque eles são antiteístas, eles são contra Deus. Então, assim, mas o marxismo, vou falar assim, para o marxismo, a religião é algo ruim, precisa ser banida. E ela é uma falsificação que precisa acabar. Para acabar, o marxismo tem que triunfar. Então, qual a visão do mundo marxista? Eu vou fazer um resuminho. A história para eles é assim: não existe Deus, só existe matéria. Tá? Só que essa matéria, ela vai se transformando sozinha. Não sei porquê, mas ela tem esse poder. Ela vai se transformando sozinha. Quando ela se transforma sozinha, ela foi dando origem ao mundo e deu origem aos animais, à vida. Aí, nessa evolução que aconteceu, os macacos começaram a fazer certas atividades e, por causa dessas atividades, viraram gente. Eu não estou brincando. O Engels, que era o parceiro do Marx, ele tem um livro chamado Como o Trabalho Transformou o Macaco em Homem. É o nome do livro dele. Então, os macacos começaram a trabalhar, viraram gente. Só que naquela época era uma coisa perfeita. Por que era perfeito? Porque não existia propriedade privada. Todo mundo era dono de. Tudo era de todos. Mas aí o que aconteceu? Alguém teve a ideia e falou: Isso aqui é meu. Começou a haver a propriedade privada. Aí, segundo o marxismo, essa é a desgraça da humanidade. Para eles, o pecado original é a propriedade privada.
A coisa é tão feia, e muita gente não sabe o que eu estou falando, é o que o marxismo ensina, seu professor não fala, mas é isso que ele ensina. Essa coisa da propriedade privada, entre outras grandes desgraças que criou, foi o casamento monogâmico, um casamento de um homem com a mulher. Isso está escrito no livro do Engels, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Ele fala lá que a mulher se tornou a escrava do homem, que o homem, ele fala assim, a primeira forma de opressão que surgiu no mundo é o casamento. A mulher é o operário e o homem é o burguês, né? Está oprimindo ela. Você está oprimindo muito sua esposa? Eu falar com ela depois, Anderson, para ver se está oprimindo muito ela. Então, a história deles. Aí, tá bom, esse aqui é o problema. O mundo está desgraçado por causa da propriedade privada, porque tem gente que é dona da propriedade privada. Como nós vamos resolver essa situação? Segundo ele, quem vai resolver essa situação é uma classe social muito especial chamada proletários. O que os proletários vão fazer? Eles vão tomar o poder com a chamada ditadura do proletariado, e aí, quando eles tomarem o poder, e veja bem, a primeira coisa que eles fazem, aí é onde entra, porque entenda assim, ele é uma religião política, para o marxismo que existe esse mundo aqui. Então, para salvar o mundo, eu preciso acabar com a propriedade privada. Então, eles tiraram as propriedades privadas de muita gente, né? Na Rússia, na China, matou dono de... Matou quem eles achavam que era burguês, mataram, tiraram os bens dele. A Venezuela fez o que chama de nacionalização. Se era dono de empresa lá, tomaram, foi tomando. O mesmo está acontecendo agora na Argentina. Por quê? Porque a propriedade é um mal e nessa ditadura do proletariado tem que tirar a propriedade privada dos meios de produção da mão dos donos. Agora, veja bem, essa coisa de a ditadura do proletariado, isso é enrolação, porque o proletariado não vê nada disso. Na verdade, tem uma seita ideológica, que tem o nome de partido político, né? Essa seita ideológica é que vai lá e governa, e inclusive depois vai oprimir os chamados proletários e tudo mais. Através disso, ele vai acabando com a propriedade privada, aí ele vai trazer uma igualdade para todos, e aí vai estabelecer aquilo que é o paraíso, a escatologia marxista, que é esse mundo perfeito onde tudo é de todos, onde todo mundo é igual. Essa é os traços gerais. No meio da caminhada, claro que isso sofre muita influência, você tem muitos teóricos, você tem muitas escolas, mas a ideia é essa. Então, assim, não existe um Deus para salvar, eles são salvadores. Por que, Anderson, esse pessoal, normalmente, eles entram no poder e eles não saem mais? Porque a visão deles é que eles são salvadores, eles são uma espécie de messias que estão ali redimindo. Vê o caso do Hugo Chávez, que ficou a vida inteira lá, quando ele morre, fizeram até oração, criaram uma oração para ele, do Pai Nosso, voltada para o Hugo Chávez. O Maduro dizia que o Hugo Chávez falou com ele na nuvem, falava com ele no passarinho, porque assim, é uma religião mesmo que vai acontecer. Para você ter ideia, a minha cunhada estava contando, quando você vai lá em Caracas, na capital, tem vários prédios que tinham os olhos do Chaves assim, e estava escrito, não estava escrito nada, mas os olhos dele estavam lá, que era a ideia dele vigiando você. Então, é uma religião mesmo. Eu até aconselho muito, quem quiser entender esse tipo de governo, lê um livro chamado 1984, do George Orwell. Então, assim, o 1984, que já foi escrito para mostrar o que era o governo nazista e comunista, ele serve bem para descrever tudo isso que eles fazem. Então, eu estou comparando aqui a cosmovisão cristã para a cosmovisão marxista, para as pessoas verem que eles veem um mundo completamente diferente. Para o marxista, gente, a igreja ela é só um instrumento dos poderosos para oprimir as pessoas. É só isso. Não é nada mais que isso. Então, o que eles falam é o seguinte, toda aproximação que eles fazem com a igreja é justamente nessa tentativa de ganhar o poder pleno. Porque aí, quando ele ganha o poder pleno, aí ele faz o estrago. Foi assim na China, foi assim na Rússia, foi assim em Cuba, foi assim em tudo quanto é lugar. Ele se aproxima da igreja, fica amigo dela para dominar e depois, quando consegue o poder, os primeiros a sofrerem vão ser os cristãos. A igreja na China aqui, ele descreve isso, justamente o que aconteceu. Pastores progressistas apoiaram o Mao Tse Tung a tomar o poder. Quando ele toma o poder, primeira coisa, queima a Bíblia e queima eles juntos.
Foi o caminho que eles foram seguindo. Meu Deus. É interessante o pastor Tocar falar essa visão para deixar muito claro para o pessoal o que é realmente o marxismo, né? A pessoa pensa que é só uma questão política, mas ela vai muito mais além, conforme o irmão falou aí. É interessante que dentro disso que o irmão comentou aí, o irmão falou coisas que são pilares da fé cristã. Né? A primeira coisa que é pilar da fé cristã é que Deus existe, é o criador Deus de tudo existe, que existe. E a primeira instituição de Deus é o casamento. Né? Instituiu ali, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne ali. Então, quando o senhor falou isso daí, me veio à cabeça que marxismo e cristianismo são coisas completamente antagônicas, né? É correto isso, né? São completamente antagônicas. Então, dentro dessa questão disso ser completamente antagônico, cristianismo e marxismo, vem aí uma pergunta, eu diria que acho que seria a mais polêmica que eu tenho para fazer para o irmão hoje. Ariovaldo Ramos, né? E junto, o irmão pode emendar aí também a questão da TMI, no caso dos evangélicos, e da teologia da libertação, no caso dos católicos aí, né? Que falam a respeito disso. Ariovaldo Ramos, ele defende a TMI, né? E ele lançou uma pérola que, inclusive, se eu não me engano, eu peguei na sua página, nesse grupo do irmão, em que ele estava falando que Marx leu Cristo, né? Marx se aproxima de Cristo. Ele vai dizer isso daí. Inclusive, nós fizemos um post usando o livro do irmão para rebater isso que ele falou na página. Teve vários compartilhamentos e etc. E eu acho interessante o irmão falar um pouco disso. Se o cristianismo ele é antagônico ao marxismo, por que nós temos figuras como o próprio Erovaldo Ramos para dizer isso que ele disse acerca de Marx? E qual é a estratégia que o marxismo usa, ou que os marxistas usam, para introduzir esse tipo de coisa no meio da igreja, no seio da igreja, e assim acabar com valores que nós prezamos tanto? Então vamos lá. O Marx ele escreve o primeiro livro deles, né, em 1848, que é o Manifesto Comunista, e depois ele faz toda a sua produção literária. Mas as ideias de Marx só vão ser implantadas, digamos assim, solidamente, em 1917, quando a Rússia, naquilo que ficou conhecido como Revolução Bolchevique, ela implanta ali as ideias de Marx e começa a coisa se espalhar pelo mundo. Mas você tem um grupo de pessoas, Anderson, de pensadores, e pensadores até profundos, alguns deles até gênios mesmo, que criam no marxismo. E esse grupo que abraçou o marxismo, eles vão ter uma visão diferente das coisas. Por quê? E isso vai acontecer na Rússia e China, é a seguinte: você toma o poder, aí você tem na mão o poder político, o poder econômico, e essa mudança que você tem do poder político e econômico do capitalismo para o socialismo vai mudar a cultura. Mudar a cultura é a religião, a ética, a moral, o direito. Você faz isso. Só que o que esse pessoal percebe? Eles percebem que no Ocidente isso não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, primeiro você tem que mudar a cultura, ou destruir a cultura, para depois você poder mudar a mente das pessoas. Um dos maiores gênios nesse pensamento foi o Antônio Gramsci, que era o líder do Partido Comunista Italiano. Gente, o plano dele é tão perfeito que às vezes você pode estar falando contra o marxismo e defender o marxismo ao mesmo tempo, entendeu? Porque você vai mudando a cultura e o pensamento da sociedade. Só para vocês entenderem, por que meu livro chama Marxismo Selvagem? Na década de 90 tinha um grupo, que era os Titãs, eles tinham uma música chamada Capitalismo Selvagem. Sim. Né? O que era a música Capitalismo Selvagem? Era uma crítica ao capitalismo. Só que esses que estão cantando Capitalismo Selvagem, eles têm liberdade para falar contra o capitalismo, porque o capitalismo dá liberdade. Eles ficaram famosos. Por quê? Porque o capitalismo proporciona isso para eles. Eles ficaram ricos, porque o capitalismo proporciona isso para eles. Mas pensa assim que o sistema que os está sustentando e enriquecendo é o sistema que eles estão falando contra. Tá entendendo? Então, ele está falando contra aquilo que está beneficiando a vida dele.
É como o filho que os pais sustentam e cuidam, mas ele está maltratando os pais. Ou como o vírus que depende de você, mas ele está te matando. Então, o marxismo é isso. Esse marxismo cultural, ele se infiltra de uma tal maneira, é como um vírus que vai destruindo quem está sustentando. Dentro desse aspecto, gente, qual é o grande, digamos assim, o grande catalisador de toda a cultura ocidental? É o cristianismo. Seja ele em forma de catolicismo, seja ele em forma de protestantismo, mas o cristianismo de maneira geral. Então, para que o marxismo pudesse entrar e fazer a mudança, destruindo a cultura cristã e estabelecendo outras, tirando essa cultura judaico-cristã, o que ele precisava fazer? Ele precisava, de alguma maneira, se infiltrar dentro do cristianismo. Ele vai fazer isso no catolicismo através da teologia da libertação e vai fazer isso dentro do protestantismo através da TMI, tá? Você tocou no assunto do Ariovaldo Ramos. Eu até pouco tempo fiz um debate e falei assim, olha, eu não gosto de citar nomes. Eu cito ideias e você vai atrás de quem tem as ideias. Eu tenho 2 vídeos do Ariovaldo Ramos. O primeiro vídeo, ele está no programa Vejam Só, e o reverendo Heber Cocarelli pergunta para ele, e ele rebate o marxismo. Ele fala que não, é outra coisa, a gente não precisa, o cristianismo está acima disso. Esse é o primeiro vídeo. Aí você vai para o segundo vídeo, ele já está falando assim, eu uso o óculos do marxismo, eu leio a Bíblia com marxismo, é esse o óculos que eu uso. E eu ainda brinco assim, eu falo assim, marxismo não é óculos para cristão, é tapa-olho, porque aí não enxerga mais nada, né? Não vai conseguir ver nada. Então, o que acontece? Entenda assim, Anderson, a gente sabe que também, por exemplo, tem muita gente que está lá na TMI que até não sabe muito bem tudo, ele quer fazer o bem, quer amar o próximo e é o que ele quer. Mas a ideia, o que esses trabalhos eles têm feito? Eles têm transformado muitas igrejas em meras ONGs. Então, essas igrejas, elas perdem o foco das pessoas que precisam arrepender dos seus pecados para se reconciliar com Deus e ir para a eternidade. Elas jogam o foco todo em simplesmente ajudar as pessoas, mudar né, mudar a estrutura social, essas coisas. Aí, de repente, você tem pessoas limpinha, bonitinha, tomado banho, cabelinho cortado, alfabetizado, que vai morrer e vai para o inferno, porque não escutou nunca na sua vida que precisa se arrepender dos seus pecados. Então, acaba, em vez de ser integral, é uma missão desintegral, porque desintegra o que é realmente o evangelho. Agora, uma outra coisa, a grande força do gramscismo era as escolas e as universidades. Então, as escolas e as universidades, elas já vêm há muito tempo só pregando marxismo. Marxismo é uma ideologização assim, batida na cabeça das pessoas. Eu nasci em 70, eu lembro que eu fiz o que seria o ensino médio ali no meio da década de 80, e eu tinha já um professor bem claro dele. Eu lembro assim dele, o professor Mário, que ele já estava lá para começar a fomentar o comunismo dentro da sala de aula, era professor de história. Então, ele já há décadas, em vários ramos da educação, principalmente da educação universitária, sociologia, filosofia, história, direito, os camaradas estão lá já, psicologia, estão lá infiltrando. Às vezes eu fico vendo assim um pessoal, não, isso é exagero. Exagero não, gente. Eu tenho uma filha aqui que não conseguiu ficar numa escola técnica por causa das batidas. Eu, quando escrevo isso, tem um monte de gente falando dos problemas que os filhos passaram. Tem histórias muito tristes de jovens que perderam a fé, que naufragaram na fé por causa dessa coisa. E alguns lugares são mais intensos do que outros. Agora, não querendo entrar em política, mas para você ver como funciona a coisa. Tem um vídeo do Lula, que é muito famoso, ele está num avião e ele fala assim, que ele só ganhou por causa da Igreja Católica e por causa dos estudantes. Porque o que acontece? Dentro da Igreja Católica, essa teologia da libertação fomentando toda essa visão de mundo que é burguês versus proletário. E o outro lado, dentro das universidades, os professores fazendo a mesma coisa. Então o Lula, não interessa que o Lula é um bilionário, né? Só o que foi bloqueado do Lula é 8 milhões, né? Não é pobre ele. Não é pouco, né? Eu queria ser pobre com metade disso, né? Só que assim, a imagem o fato do Lula um dia ter sido proletário,
acaba servindo para esse mito do bom proletário, como se o proletário não tivesse pecado, o proletário não pudesse ser ladrão, o proletário não pudesse ser corrupto. Se ele der poder, qualquer pessoa que dê poder para ele, ele tem o perigo de cair na corrupção. Mas na visão marxista, quando essa classe proletária tomasse o poder, nossa, eles iam ser a perfeição humana. E aí onde você entra com a Bíblia. Hoje eu vou falar assim, hoje, graças a Deus, você tem muita gente que se acordou e começa a escrever de várias áreas, mostrando todas essas falhas. Mas a igreja precisa ouvir isso, Anderson. A igreja precisa entender o que é marxismo. Aqui a gente não vai ter chance de falar tudo. Eu já venho fazendo esse trabalho há muito tempo e às vezes eu falo assim, já fiquei o dia inteiro falando para 5, 6 pessoas. Para mim não tem problema. As pessoas vão dar fruto, elas precisam ouvir. Mas eu fiquei muito contente numa igreja, inclusive numa Assembleia de Deus, que um jovem que eu conheci na internet, ele organizou lá, primeiro a gente tinha 15 pessoas. Depois de 1 ano, 2 anos, a gente fez outra vez, tinha mais umas 15 pessoas lá. Ele ficou até frustrado. Daqui a pouco, a última vez que a gente fez ainda esse ano, fizemos com mais de 100 jovens. E precisa de ver que coisa abençoada, eles compreenderam, eles entenderam, foram buscar subsídios, né? Então a gente precisa enxergar esse aspecto, né, esse aspecto da necessidade da igreja entender isso. E ó, vou dizer mais, deixa eu pegar aqui um livro aqui macabro. Vou pegar esse aqui, ó. Gente, isso aqui, olha o título do livro, que bonitinho. Porque Deus amou o mundo, igreja ODS. Isso aqui é um cavalo de Troia, filho. Isso aqui tem defesa de ecumenismo, defesa de ideologia de gênero, defesa de aborto. E ao mesmo tempo levando a igreja, aqui, sabe assim, você não seduz as pessoas só falando mal. Não, as propostas são boas. As propostas, sim, porque assim, vamos ajudar o pobre, vamos lutar por isso, aquilo. Mas no fim das contas, você vai levando a igreja para longe daquilo que é a sua missão, que é proclamar o poder daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a igreja é desviada para consertar o mundo, ela vai consertar o mundo, né? Ao invés de pregar para o pecador se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus, aí a coisa começa a ficar meio complicado, né? É aí onde complica. Muito interessante. Pastor, já que o senhor tocou no assunto aí, começou a falar um pouquinho das universidades, eu queria que o senhor especificasse um pouco, assim, mais profundamente, que eu acho também a dúvida de várias pessoas, inclusive me mandaram aqui para mim no inbox, né? Como os jovens cristãos, você tem um jovem que cresceu na igreja, o pai educou nos caminhos do Senhor, ali nas escolas dominicais, nos cursos de ensino e doutrina e tal. Ele cresceu, terminou a sua escola, foi cursar uma faculdade e ele acabou deixando a fé. Abandonou a fé, Deus não existe mais, abandonou a fé. E abandonou a fé. Então, qual que é a pergunta? A pergunta é, como que o irmão entende o motivo dos jovens, eu queria que o senhor especificasse isso um pouco mais, cristãos abandonarem a fé ao entrar para a universidade? A causa seria praticamente essa questão de doutrinação, de você tem mais latente nas universidades. Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Isso é um fruto de um despreparo. Digamos assim, por mais que você aprendeu teologia, isso vai ser ótimo. Mas você nunca confrontou esses ensinos que você tem recebido, você nunca confrontou eles com as filosofias e pensamentos que estão lá fora. Então você só conhece aquilo. Quando ele chega na universidade, ele agora vieram com uma... Eu falei como é que é a cosmovisão cristã, vieram com outra para ele. Aí uma coisa que a gente tem discutido muito, e outros pastores, né? O jovem, ele vai lá na escola dominical uma vez por semana de manhã, se é que ele vai, tá? Vamos pensar que ele vai. Ou ele escuta 40 minutinhos de uma mensagem que foca apenas coisas pessoais. Ele vai para a universidade, ele fica lá 15 horas ouvindo pessoas que, na maioria das vezes, não acreditam em Deus, que já foram
doutrinadas, ideologizadas, uma visão de mundo antiteísta, e que vão passar isso para eles ali, né? Ó, eu até, porque eu vou falar assim, um tempo atrás, eu digo que o perigo da universidade era as drogas, eram o ambiente promíscuo que você tinha nas universidades. Hoje, além desse ambiente, você tem esse ambiente ideologicamente contaminado. E veja bem, aí é onde entra a questão do marxismo. O marxismo, ele se apossou, eu falo assim, não sei se é um pouquinho difícil para entender isso aqui, mas se apossou dos absolutos do cristianismo. O que ele quer dizer? Ele se acredita a redenção da humanidade. Não no sentido bíblico, mas no sentido dele. Nós vamos mudar o mundo, vai ficar maravilhoso. Então, ele faz uma espécie de evangelismo mesmo, uma ideologização. E os jovens não estão preparados para isso. Anderson, eu vi um casal de pastores aqui da igreja, eles tinham 2 filhos, um rapaz e uma moça. Ele é japonês. Pensa assim naqueles 2 jovens que você queria na sua igreja. Sabe aqueles jovens assim, dedicados, eles iam para o centro de oração aqui, ficavam de orando. Era uma coisa assim. Entraram para a faculdade, a menina virou ateia. Você vê assim, a coisa, para você ver como funciona a coisa. Ela tinha uma habilidade assim para fazer esses posts, essas artes, ela fazia para mim, dos eventos, das coisas que ia fazer, ela fazia. Quando ela se afastou da igreja, tá, chegou nessa posição, eu falei, mas você não pode continuar fazendo, porque não tinha nada a ver, né? Eu falei, não, porque eu sou contra tudo isso. Ou seja, ela não simplesmente abandonou a fé cristã, ela se tornou antiteísta mesmo e arrastou o irmão com ela. Não sei como é que ela tá hoje, mas o que é isso? É uma falta de preparo. Uma das coisas que um apologista fala, que é o William Craig, ele fala o seguinte, o que acontece com a gente? O jovem ele vem com a questão, ele vem com a pergunta. E aí ele fala assim, ele pega e fala assim, chega para o pai e tem uma dúvida intelectual do evangelho. Aí o pai fala assim, ora e jejum, ele é a Bíblia. Mas o problema dele não era um problema devocional, ele era de oração. O problema dele era um problema intelectual, ele queria uma resposta para aquilo. Mas nunca é dado respostas para ele. E aí isso é uma coisa assim, muito séria. Eu quero aproveitar aqui, já tem mais, né, pessoal aí, eu comecei um programa no meu, toda quarta-feira, 10 horas, chama-se Missão Atenas. Ele é um programa que eu tinha na Rádio Saber e Fé há um tempo atrás, que era um programa de apologética. Então, são vários temas que eu vou tratando, falando de ateísmo, do gaysismo, de provas da fé. Faço realmente um apanhado. Indico vídeos, indico filmes, indico livros, né? Vou trabalhando nessa área assim. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados. O Brasil, digamos assim, quando eu me converti, você não tinha tanta gente em universidade, você não tinha digamos assim, esse inchaço da classe acadêmica, intelectual, como você tem hoje. O Brasil se tornou mais intelectualizado, os jovens se tornaram mais academicizados, né? Eles foram crescendo e hoje eles vão. Então, os desafios hoje são novos, nós precisamos estar prontos para isso. Eu digo assim, hoje, que nenhum jovem deve ir para a universidade sem ter curso de teologia, sem ter um preparo apologético, porque quando ele chega lá, ele já sabe. Qual é a nossa... Vou falar assim, né? Vou falar, eu fiz faculdade, gente... eu estou entrando na faculdade, olha que negócio, lugar maravilhoso, o professor sabe tudo que eles falam é verdade. Você está assim, ele é autoridade, você está aprendendo. E ele começa a desafiar, isso já está caindo, já está vindo da universidade para o ensino médio. São coisas pessoais, gente. Tem um pastor muito amigo meu, amicíssimo meu, queridíssimo meu, que o filho dele foi estudar na escola técnica. Eu já tinha tido a experiência com a minha filha, eu falei, olha, vai ter ideologização. Anderson, sem brincadeira, o menino acho que tinha 2 meses de aula. Esse menino era um menino tão apegado com o pai que eu queria trazer ele na minha casa, ele não queria para não ficar longe do pai. 2 meses ele já estava assim, pai, o senhor não sabe nada, quem sabe é meu professor quer isso, quer aquilo outro. O quê? Sentei com ele, filho, você está pensando que esse pessoal fala, eles sabem o que estão falando? Aí comecei, né, mostrei para ele o outro lado, o menino pôs a cabeça um pouco no lugar, mas aquilo atingiu muito a fé dele, muito a fé dele. Então nós temos que pensar o seguinte, hoje, graças a Deus, no Brasil tem
uma apologética forte, muitos livros bons, eu vou indicando, vou falando. Então, o Brasil é rico nisso. E a gente tem que começar a ver isso também. Um dos melhores livros que eu tenho indicado agora chama-se Duvidando em Direção à Fé. Né? É um livro muito bom. E ele conta, inclusive, a história do Steve Jobs, que o Steve Jobs, ele um dia ele é jovem, ele é de uma igreja luterana, e ele vê o sofrimento na África, né? E ele chega na igreja e pergunta, pastor, e esse sofrimento, Deus não está vendo isso, não? E aí o pastor fala assim para ele, filho, aqui a gente não discute isso, não. A gente não fala sobre isso, não. Então, se não discute, então não me interessa. E ele sai, vai virar drogado, vai ver ser budista e nunca mais voltou para a igreja. Ou seja, a gente não tem resposta para tudo, mas a gente pode sentar e conversar. Ó, a dúvida é essa, isso aqui é a proposta. As pessoas começam a ver que o evangelho ele tem coerência, né? E você tem hoje pessoas de grande gabarito, de uma mente. Você tem C.S. Lewis, gente. Nós tivemos C.S. Lewis, aí que um gênio, ele era um gênio e era um cristão mesmo, né? Tem assim, coisas muito boas para falar sobre isso. Há toda uma escola apologética americana, uma escola britânica, né? Que tem para ajudar esses jovens nessa situação. Mas aí ele vai lá se defronta com um marxista que vem com uma religião diferente, prontinha. Ele é o teu professor, você fica escutando aquilo 15 horas por dia. Fala a verdade, Anos, quantos jovens já leram sequer a Bíblia toda? Quantos deles já leram um livro de teologia para ter uma coisa? Né? Então, assim, para poder suportar, às vezes o que ele sabe até ajuda até o momento em que você se confronta num ambiente daquele com muito mais conhecimento, com muito mais propostas e complexidades do que você está acostumado. Então, assim, essa é a razão porque esses jovens acabam naufragando a fé. Eu fiz um seminário de 6 horas lá em Goiânia e tem um amigo meu que é um grande apoiador, uma pessoa assim que me estimulou muito nisso, e ele é muito direto assim, ele falou assim, você precisa fazer um curso, porque no seminário você tem que correr. 6 horas isso, e chegou uma hora que você tem que correr, porque você falou da igreja, mas ele pega a igreja, ele pega a educação, ele pega a arte, ele pega a política, ele pega a religião, ele procura ser todo abrangente. Então, se a gente não ter combate a ele à luz da Bíblia, a coisa vai ficando muito, muito complicado, né? E às vezes é muito sutil, Anderson. Aí eu falo assim para as pessoas, né, que o Hitler não dominou a Alemanha chegando assim, eu vou matar 6 milhões de judeus e quem não concordar comigo eu vou mandar para campo de concentração. Não foi assim. Ele chegou lá e disse, eu tenho a solução para a Alemanha. E começou a mostrar um monte de coisa boa. O pessoal, opa, né? Estava a Alemanha derrubada, passando fome, ele começou a trazer grandeza para eles foram escutar o que ele estava falando, só quando foram perceber o demais que estava por trás, aí que era o problema. Então, assim, é óbvio que ele vem da justiça social, mas por trás dessa justiça social existe todo um controle totalitário que destrói justamente a justiça social e acaba com tudo. Mas só que até isso acontecer, tem um caminhada lá. Aqui no Vale eles têm um trabalho com refugiados venezuelanos. Então, a gente teve muitos venezuelanos aqui. E um dia, dando aula num dos projetos lá, eu peguei um casal e trouxe, um casal novinho de lá, e ele estava falando assim, que quando o Hugo Chávez assumiu o poder, o que ele fez? Ele pegou 30% da população mais carente e começou a dar para ela alimentação e casa, e moradia. Gente, quem não quer ter moradia e casa que o governo deu? Só que esses 30% já fica a base no qual ele vai se apoiar. O pessoal que é contra a visão econômica marxista, uma das coisas que ele fala é assim, não existe almoço grátis. Alguém pagou. É R$1 o almoço. Não é R$1 não. Aquele almoço lá custou 5. É que 4 quem pagou foi o governo. Agora, onde é que o governo tirou o dinheiro se ele não trabalha? Ele tirou do imposto. Na verdade, quem pagou aquele lá, quem pagou aquilo lá não foi... Você pagou R$1, mas na verdade os outros tiveram que pagar os 4, eles deram para o governo poder pagar aquilo. Então, daqui a pouco você tem uma classe que não trabalha sendo sustentada pela classe que trabalha. Aí daqui a pouco, nessa visão marxista, o empresário, ele é um... Gente, a minha cunhada tem comentado da Venezuela. Quanto empresário bom. Ela estava contando de um camarada lá na Venezuela, que sabe aquela pessoa assim que
é empreendedora, produz tudo quanto é tipo de alimento, tudo quanto era coisa boa você tinha lá na Venezuela. Pois o governo bateu tantos camaradas e perdeu quase tudo que ele tinha. E ela falou assim, olha, ele falou assim, ele era uma pessoa excelente, ela falando para mim. Se ele dissesse assim, eu vou ser candidato a presidente, ele ganhava disparado, porque todo mundo gostava dele. O governo vai lá e pá, vai lá. E aí, todo empresário lá, ele é maltratado mesmo. Ela fala isso, tem filhos empresários lá, assim, eles são maltratados por causa dessa visão de Marx. Se você estiver bem, você está bem de ver, porque você está explorando os outros. Aí ele destrói aqueles empreendedores, acaba com as pessoas que têm iniciativa, com os realizadores, e a coisa vai por água abaixo, né? Então entenda assim, o marxismo é uma coisa que vai fazer mal desde a alma até o corpo, filho. Eu não, e outra, para as pessoas saberem assim, eu não só leio livros de pessoas que combatem o marxismo, eu leio o livro deles. E cada vez que eu leio, quer dizer, o Manifesto Comunista é um negocinho de nada. Cada vez que eu leio aquele livro lá, eu acho um demônio diferente ali, rapaz. Eu acho um capeta diferente naquele livro, uma desgraça. Sabe, as ideias ali são destruidoras. Inclusive aqui no livro, no Marxismo Selvagem, eu faço comentário 3 pontos ali do Manifesto Comunista. Eu ponho até uma frase de um livro que ele fala assim, nunca um livro tão pequeno trouxe tantas tragédias, uma coisa assim. Então, assim, ele é pequeno, mas as ideias que estão ali, quando você vai ver os efeitos daquilo, a morte Destruidor. terrível. É destruidor. Uma Pastor, coisa... nós vemos aqui no Brasil que o jovem hoje ele está sendo bombardeado de todos os lados por essa cultura, né? Nós vemos na televisão, nós vemos nas músicas, que nem, por exemplo, há uns anos, isso não vem de hoje, já vem lá de trás. Há um tempo atrás, por exemplo, eu me lembro que existia um grupo de rap muito famoso quando eu era menino, que era Racionais MCs, né? Acredito que todo mundo conhece quem é Racionais MCs, né? E o Mano Brown, que é o vocalista do Racionais MCs, ele foi fazer um show lá em Florianópolis. Florianópolis. E quando ele chega em Florianópolis, ele entra no palco de uma cadeira de roda. E quando passa o microfone para ele, ele diz: eu não piso em solo de burguês. Então, olha que interessante. Os burgueses estavam pagando o show dele e ele diz: eu não piso em solo de burguês. Inclusive, Mano Brown é aquele mesmo cara que vai estar lá junto com o PT, junto com o PSOL e etc, etc. Então, não estou falando aqui contra rap. Se você gosta de rap, esse não é o problema. Só estou citando o fato aqui que aconteceu. E é interessante que lá os burgueses estavam pagando e ele estava falando que não pisava em chão de burguês. E foi aplaudido. Foi aplaudido quando falou isso daí. Então, você viu a genialidade? Você viu a genialidade do Gramsci? O cara tá rico por causa da burguesia, mas está atacando. Entendeu? Então, eu falo assim, você está achando que o capitalismo é selvagem? Vá falar mal do marxismo lá nos países comunistas que você vê. Vá falar mal do comunismo lá na Coreia do Norte, em Cuba, na China, para você ver onde você vai parar. É isso aí que eu queria falar. Eu queria ver uma figura dessa entrando, por exemplo, lá na Venezuela, por exemplo, e falando que não pisava no chão como é que fala? De comunista, de socialista. De comunista. Não piso no chão de comunista. Como é que ia ser o resultado disso, né? Então, só para resumir, então o jovem ele está sendo bombardeado de todos os lados. Daí explica um pouco quando o jovem sai do domínio do pai ali, da vida familiar ali, vai para a universidade, explica um pouco o porquê dele estar com essa mudança, né, pastor? A respeito disso. Pois bem, pastor, eu acho que já está na hora da gente chegar, né, para o final da live. Nós já ficamos aqui mais de 1 hora conversando. Fico muito feliz do irmão ter topado fazer essa entrevista, esse bate-papo, né? Aprendi demais aqui, viu, pastor? Eu aprendi bastante coisa aqui que eu precisava aprender. E para a gente terminar, eu vou fazer uma última pergunta para o irmão, que acho que vai resumir todo o nosso objetivo com essa entrevista. Qual é, assim, eu digo para ontem, qual que é a necessidade mais urgente que nós, como igreja e também como cidadãos, como brasileiros, precisamos fazer para barrar o andamento do marxismo, para que eles não consigam o objetivo deles? Essa seria a minha pergunta final para o irmão.
Ó, eu já falo assim, agora vem a eleição aí. A Uhum. gente sempre votou muito às cegas. Partidos de esquerda, jamais. E analise, porque você vai ter muito malandro que pensa esquerdamente, mas vai se identificar como direita para ganhar o voto. Mas eu acho que isso é um ponto, né? Você sabe isso? Tiver o socialista ali no seu símbolo, não vote. E outros que disfarçam ali, mas você sabe que é de esquerda. Entre no site dos partidos para ver. Então, vote, vote esse é um ponto. Segundo, busque entender o que é o marxismo. Não só sou eu, tem outras pessoas falando também, mas eu dei um monte de dica aí para te ajudar para começar a estudar isso, tá? E começa a se posicionar. Não, eu sou contra isso porque eu sou cristão. Eu sou contra esse feminismo diabólico que tá aí porque eu sou cristão. Eu sou contra a ideologia de porque eu sou cristão, né? Eu sou contra o comunismo socialismo porque eu sou cristão. Então, eu pensar um pouquinho nisso, de porque eles estão educando os nossos filhos, estão, sabe, fazendo distorção na cabeça dos nossos filhos. Temos que entender eles, porque nós somos de outra geração. Eu fico, às vezes, tem irmão que ele não sabe nem o que ele vai falar para o filho, ele não tem a capacidade, ele tem a fé dele, ele é firme, mas ele não sabe. Mas a gente precisa começar a estudar, eu acho que precisa começar a ter produção nesse sentido, precisa começar, sabe, a fazer. Eu, eu, eu não lido só com isso, tá? Se quer entrar no meu site, vai ver que lá tem escatologia, eu trabalho com casais, trabalho com palestra sobre dons e ministérios, eu trabalho com missões, com teologia geral, com trabalho devocional, tem áreas que eu trabalho, história da igreja. Então eu gostaria de só focar numa coisa. Já falaram para mim focar numa coisa, eu falei, mas não consigo, eu tenho essas coisas na mão, eu tenho que lidar. Mas eu tenho procurado produzir bastante nessa área, tanto lendo, procurando entender. Não pensa assim, eu sei. Eu continuo lendo, aprendendo, porque é um negócio infinito, né? E procuro, dentro da possibilidade, já ir combatendo, já ir falando, né? Tenho ficado muito feliz, eu acho que o meu livro assim, tem sido muito procurado, né? Eu fico muito contente com isso. Ora por mim, estou produzindo um outro livro que eu não terminei ainda, chama-se Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia, porque aí eu já entro mais em aspectos teológicos, aí já entro também nos efeitos de tudo isso dentro da sociedade, fica um pouco mais completo. Esse é um propósito. Esse curso que eu tenho, eu quero assim que ele desenvolva mais para eu começar a fazer outras fases também, e logo eu acho que semana que vem não, mas na outra eu já quero começar a gravar uma série de vídeos falando sobre a questão do período militar, que é uma coisa que os marxistas usam muito para demonizar, né, o período e para se exaltar. É uma coisa, a distorção Exato. que tem da história, né? Então essa distorção histórica deles é muito forte, e eu sei porque quando fui fazer jornalismo eu não entendia porque os caras falavam tanto período militar, eu não entendia nada daquilo. Hoje entendo que aquilo era uma maneira de demonizar o período para heroicizar eles mesmos, né? E a gente tem que entender isso, e os nossos jovens também, porque o professor está lá na escola lá querendo fazer a cabeça dele, né? É um negócio terrível, né? É um negócio Isso aí. terrível. Fiquei feliz em saber que o irmão vai fazer um outro livro. Fica aqui o AZ de portas abertas por irmão, para a gente também divulgar, fazer uma outra entrevista sobre o próximo livro do irmão, talvez uma coisa mais teológica junto, né? Suas considerações finais, pastor. Não, o meu desejo, assim, eu agradeço muito, Anderson, assim, por esse espaço também, por você ter aberto esse espaço aqui. Eu sei que seu público ali é bem grande, né? E eu até não quero estragar o seu trabalho, porque eu falei assim, estou entrando para falar de marxismo, sendo que esse não é uma proposta, né, da página. Mas acabou entrando, eu falei, então vamos, onde tiver espaço, a gente entra e a gente comenta. Eu queria agradecer muito aí você, acho que é uma oportunidade muito boa, e que esse pessoal que vai estar aqui acompanhando, vendo viu agora, vê depois, divulgue mesmo, fale mesmo. O meu desejo é que, sabe, cada cristão possa ouvir isso. Me dá agonia, porque eu quero, a nossa vontade, quando você enxerga a coisa, é igual assim quem tem filho, né? Quando você tiver filho mais adolescente, sabe, você gosta de entrar dentro da cabeça dele para colocar as coisas lá. É o que a gente queria entrar, às vezes, dentro da cabeça de certas pessoas para colocar essa verdade lá. Exato. Pastor, muito obrigado mesmo, tá? Fica aí meu agradecimento. Acredito que foi bênção para todo o pessoal aí que acompanhou. E o AZ está com essa nova Amém. roupagem, conforme o pastor falou aqui, o AZ está com essa nova roupagem. Nós entendemos que não só falar de calvinismo e arminianismo
precisamos também falar sobre temas importantes aí da nossa sociedade e do nosso convívio como cristãos, né? Tudo aquilo que ataca a nossa fé, precisamos combater. Por isso nós decidimos ampliar o horizonte do AZ. Muito obrigado. Obrigado a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e não esqueça disso. Deus ama a todos. Muito obrigado. A paz do Senhor, pastor. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Bom descanso para todo Paz do mundo. Senhor. Deus Obrigado. abençoe. Deus abençoe Amém. a todos.